abençoe o pastor Gelândio, gente boa. Deus abençoe Ezequiel, ao Vitor. Gostei da placa da igreja ali, viu? Placa da igreja, bonita a placa da igreja ali. Você viu qual é a placa da igreja? A bandeira do Corinthians. Mas fora a brincadeira, que Deus abençoe todos vocês em nome de Jesus. Vamos lá, mantenha a Bíblia aberta aí, jovens, por favor. Você já deve estar um pouquinho acostumado comigo, né? Então a gente veio para pregar a Bíblia. Então você me acompanha na leitura. Atos capítulo 3, versículo 1. O texto, meus irmãos, do capítulo 3 é aquele que vem logo em seguida do capítulo 2. E o capítulo 2 é aquele que vem logo em seguida do capítulo 1. Isso é lógico para qualquer ser humano inteligente. Mas o que acontece no capítulo 1 de Atos? No capítulo 1 acontece um episódio logo após a ressurreição de Jesus. A Bíblia diz que passa-se 40 dias após a ressurreição. E durante esse período de 40 dias, Jesus, de maneira periódica, ele faz algumas visitações para os discípulos. Discípulos esses que não são apenas discípulos mais. Discípulos agora eles são igreja. Discípulos que agora é corpo de Cristo. Discípulos que agora é uma congregação, é uma assembleia, é uma igreja. Aí no capítulo 1, a Bíblia diz que Jesus ele faz a sua última aparição física para os discípulos. Dá para eles as últimas instruções como igreja. E a Bíblia diz que Jesus ele é assunto aos céus, ou seja, ele regressa. Ele volta para as mansões celestiais e vai estar de novo à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Só que ele ainda faz uma promessa no capítulo 1, dizendo que era para todos permanecerem juntos, que era para todos permanecerem unidos, principalmente em Jerusalém, porque seria lá que Deus ele tinha uma data, que Deus ele tinha algo ainda para cumprir sobre aquela igreja. Jesus iria derramar sobre eles o que? A virtude, o poder do Espírito Santo. Aí no capítulo 2 a Bíblia diz que eles obedecem. E aonde tem obediência tem cumprimento de promessa. Aonde tem crente que obedece à voz de Deus, Deus sempre estará disposto a cumprir com aquilo que ele promete. Aí no capítulo 2 eles estão lá de novo, todos reunidos no mesmo lugar. Aí a Bíblia diz que de repente, aquele negócio que você já sabe, o Espírito Santo desce sobre aquele auditório, desce sobre os crentes, desce sobre aqueles que estavam na obediência e principalmente orando. E a Bíblia diz que acontece o cumprimento do Pentecoste. Todos são batizados e cheios com o Espírito Santo. Aí a partir daquele momento a igreja ela recebe um reforço. Os discípulos não estão sozinhos mais. A igreja não está sozinha mais. Agora eles têm um reforço, e esse reforço chama-se Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai enchê-los agora. É o Espírito Santo que vai capacitá-los agora. É o Espírito Santo que vai visitá-los agora. É o Espírito Santo que vai dar a mensagem na boca do pregador. É o Espírito Santo que vai abrir e inaugurar o projeto Missões. É o Espírito Santo que vai levantar os missionários. Ou seja, tudo agora gira em torno da pessoa bendita do Espírito Santo. Aí os profetas, os evangelistas, os apóstolos, os discípulos, a igreja, ela vai para a rua. Eles vão para a rua e começam a evangelizar, começam a pregar. E a Bíblia diz que eles vão ganhando a cidade. Eles vão ganhando todos os espaços possíveis. Eles vão pregando, as massas vão vindo, Jesus vai salvando, Jesus vai trazendo. E no capítulo 4 diz que todos os dias era acrescentada àquela igreja as almas que deveriam que ser salvas. Ou seja, há um número grande agora. Ou seja, a igreja está crescendo. Tudo isso por causa do capítulo de número 2. Por causa que alguém resolveu se colocar na brecha,
Por causa que um povo resolveu esperar em Deus, porque alguém resolveu obedecer, e o Espírito Santo veio, e agora não tem quem pare mais a igreja. A prova disso é que daqui aos dias de hoje, são mais de 2000 anos, eu te pergunto e você responde: alguém conseguiu parar a igreja até hoje? Não. Porque aonde o Espírito Santo está, o diabo tem que abrir falência. O inferno tem que receber prejuízo. Aí chegamos no capítulo 3, meus irmãos. A obra continua em ação. O projeto Ganhar Almas continua na pauta. A pauta principal da igreja foi, é e sempre será o ganho de almas. O propósito, a meta, o objetivo, a finalidade principal da igreja é ganhar almas. Quando a igreja para de ganhar almas, ela perde a essência. Quando a igreja ela para de ganhar almas, ela perde a sua utilidade. Porque que utilidade terá uma igreja se ela para de ganhar almas? Sendo que a finalidade principal é ganhar almas. Então, quando a igreja para de ganhar almas, ela perde a sua utilidade. Ela perde a sua instrumentalidade. Ela perde a sua essência principal. Aí a Bíblia diz que dos 12 discípulos, a partir de agora, 2, eles vão ganhar mais ênfase no texto, que é Pedro e João. Se você pegar os evangelhos e um dia você resolver fazer uma leitura, porque eu creio que tem crente que lê a Bíblia aqui, sim ou não? Sim ou não? Sim. Aí você vai ver que aonde estava Pedro, sempre estava João. Sempre aonde estava João, sempre também estava Pedro. Então dá para entender que era uma parceria santa. Era uma parceria abençoada. Porque aonde estava um, o outro também estava. E em diversas ocasiões, por exemplo, quando Jesus entrou na casa de Jairo e ressuscitou a sua filha, a Bíblia diz que para entrar no quarto, Jesus não chamou todos, chamou Pedro, Tiago e João. No Monte da Transfiguração, lá em Mateus 17, 9 estão dormindo. Apenas 3 viram Jesus transfigurar-se. Quem eram eles? Pedro, Tiago e João. No derramamento da cruz, quem é o único discípulo que ficou ao pé da cruz até o final? João. Quem é que reconheceu que Cristo realmente era o Filho de Deus? Pedro. Então esses 2, eles sempre estão em foco na Bíblia. São os mais íntimos de Jesus. Eram aqueles que tinham mais compromisso. Tinham seus efeitos, como todos nós, mas eram os mais íntimos. Eram os mais próximos. E agora, depois que o Espírito Santo desce, essa aliança não foi rompida. Eles continuam com os seus propósitos. E parece que nesse dia eles resolveram marcar na agenda dele irem para o círculo de oração. Porque a Bíblia diz que eles estão indo para o templo a hora 9. Qual é a hora 9 no relógio judaico? É às 15 horas da nossa hora, ou seja, 3 horas da tarde. Tem culto 3 horas da tarde? Tem. Hoje nós chamamos esse culto de tarde da bênção. Círculo de oração. Jovem, você já foi num círculo de oração? Para quem nunca foi, círculo de oração é um culto que é dirigido por aquelas irmãzinhas do coque. Aquelas irmãzinhas do cabelo branco, da saia longa. Aquelas irmãzinhas de oração. Aquelas irmãzinhas que tem calo no joelho. E eu te dou um conselho: se tiver pecado escondido, não vai lá não. Não vai lá não, que Jeová revela. Fique em casa, vai assistir a Netflix. Mas se você um dia tiver em falta com Deus e resolver ir num círculo de oração, queridão, a capa cai lá mesmo. Então é nesse círculo de oração que Pedro e João estão indo. E o versículo 1 é bem claro. Eles estão subindo, glória a Deus. Diga para quem está no seu, nós vamos subir juntos. Diga assim: eu e você vamos subir juntos. Se eu subir, você também sobe. Se você subir, espera eu que eu vou atrás. Então a meta é
essa: é servir a Deus para os dois subir juntos. Casamento também é a mesma coisa. É servir a Deus, não é para um ficar e o outro subir. É para os dois subir juntos. Então, parceria total. E deixa eu dar um conselho para você, jovem: procure esse tipo de parceria. Se você não tem, se preocupe a partir de hoje a ter. Procure um amigo. Aquele amigo que pelo menos uma vez a semana você marque com ele um encontro, para poder em um lugar reservado vocês buscar a Deus em oração. Ir para o monte, ir para uma consagração, ir para uma oração, uma oração à tarde, uma oração das 11 à meia-noite, uma oração na igreja. Você nessa semana ora na minha casa, na semana que vem eu vou e oro na sua, porque esses tipos de parceria são bons. Porque a Bíblia diz que quando um enfraquecer, o outro levanta. E quando um cair, o outro vai estar de pé para te levantar também. Então são parcerias que são boas. Sabe o que não são parcerias boas? Que não são parcerias boas? É quando você serve a Deus e anda com maconheiro. É quando você está servindo a Deus, vem para o culto, vem para a igreja e anda com quem não presta lá fora. Esse tipo de parceria Deus não aprova. Agora, quando você anda com gente que ora, jejua, lê a Bíblia, santifica, ama o céu, vale a pena andar com ele sim. Aí está Pedro e João subindo juntos ao templo, a hora da oração, a nona. Aí vem o versículo 2, olha o que está escrito aí. Aí Pedro e João momentaneamente saem de cena. E agora entra um homem que não tem nome. A única informação que nós temos é que ele era coxo, aleijado, desde o ventre da mãe. Esse homem nunca andou na vida. Esse homem nunca sentiu o frio do chão, do barro, do terreno. Era coxo. E por ser coxo, a Bíblia diz que todos os dias, sol, chuva, calor, vento, independente de segunda a domingo, feriado ou não, todos os dias ele era colocado na porta do templo para uma finalidade. Para qual finalidade? Para esmolar, para pedir esmolas. E eu queria aqui aproveitar e falar um pouquinho desse coxo aqui para você. Ele não está num lugar ruim, não. Ele está na porta do templo. O que é o templo nos dias de hoje? É a igreja. É melhor estar na porta do templo do que na porta do bar? Eu creio que sim. É melhor estar na porta da igreja do que na porta do boteco? Eu creio que sim. É melhor estar na porta da igreja do que na porta de uma adega? É melhor. É melhor estar na porta de uma igreja do que na porta de um prostíbulo? É bom, melhor. É melhor estar na porta do templo do que na porta de uma cadeia? É melhor. Porque a Bíblia diz que muita gente foi abençoada pelo simples fato de estar na porta. Por exemplo, a Bíblia diz que Moisés, todo dia que ele entrava no templo, na presença de Deus, Josué ficava na porta. A Bíblia diz que quando Deus resolveu honrar Mardoqueu, é porque todos os dias ele ficava na porta. Glória a Deus, aleluia. Então ficar na porta em algumas condições é bom. Só não é aqui, por quê? Porque nesse caso aqui, não basta apenas estar na porta. Por exemplo, nosso pastor Gelândia está na porta com a sua digníssima. Só que nesse caso, estar na porta é alguém que está entre o lado de dentro e o lado de fora. Então, a primeira coisa negativa que nós achamos nesse homem aqui é que ele está na porta. E quem está na porta não se decide se quer ficar dentro ou se quer ficar fora. Você conhece alguém assim? Indeciso. Ele gosta desse ambiente aqui culto. Ele chora com o louvor. Ele entende o que é pregado. Enquanto ele está aqui nessas 2 horas de culto, é maravilha. O problema é quando o culto acaba. O
problema é quando ele vai embora. O problema é aquilo que ele vai conviver na semana. Porque fora do ambiente culto, o que está lá fora fala mais alto. O que está lá fora arde mais no peito. O que está lá fora chama mais atenção. Então quem está na porta, ele tem um posicionamento. E qual é esse posicionamento? Indeciso. Ele não se decidiu ainda o que quer da vida. Ele não se decidiu se quer mundo de vez ou se quer presença de Deus. Ele não se decidiu ainda se quer as menininhas lá fora ou se quer ficar aqui dentro esperando a que Deus vai mandar. Ela não se decidiu ainda se quer o príncipe encantado do Reino Verde lá fora ou se quer o canela fina, cabelo duro, mais de Deus aqui dentro. Então aqui está a primeira lição que nós recebemos da parte de Deus na nossa vida. Sai da porta hoje. Se eu fosse você, eu tomaria a decisão hoje de entrar para dentro. Porque a glória não está do lado de fora, a glória está do lado de dentro. A promessa não está do lado de fora, a promessa está do lado de dentro. Outra coisa muito negativa que eu encontro na vida deste moço, tudo isso por causa do simples fato de estar na porta. A Bíblia diz que desde o ventre da sua mãe ele era coxo. E se você ler versículos abaixo, você vai ver que ele tem 38 anos. Quase a idade do Gerlândio. 38 anos. Que ele todo dia está na porta do templo. Aí eu perguntei assim, peraí, 38 anos, na porta de uma igreja? Qual o dia que ele pediu uma oração? Qual o dia que ele escutou o louvor? Qual o dia que ele acompanhou qualquer coisa referente ao que está lá dentro? Então, meu querido, não basta estar no culto se a sua motivação é errada. Porque ele está no culto, meus irmãos. Porta não deixa de você poder vislumbrar ou ter acesso ao que tem lá dentro. Então não basta estar no lugar certo se a sua motivação é errada. Porque este moço não está na porta para orar. Ele não está ali para adorar. Ele não está ali para comungar com adoração. Ele está ali porque está ali para pedir esmola. Então está no lugar certo, mas com a motivação errada. Então, meu querido, quando você é para o culto, venha, mas venha com a motivação certa. A motivação certa de estar aqui, meu irmão, é simplesmente adorar, glorificar, engrandecer, bendizer o nome do Senhor. Porque quando eu venho para o lugar certo e com a motivação certa, o céu se abre ao meu favor, a glória de Deus é derramada, eu saio curado, eu saio tratado, eu saio liberto, eu saio transformado, eu saio cheio da glória. Deus está falando para alguém aqui: culto não é lugar só de receber vitória, culto não é lugar de achar marido, culto não é lugar de achar esposa, culto não é lugar de achar emprego, culto não é lugar de receber dinheiro, culto é lugar de adorar, 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 adorar. E quando eu adoro, o Deus que eu adoro entra em cena ao meu favor. Esteve no lugar certo, com a motivação certa, Deus nunca decepcionou a sua fé. Agora, sabe por que entra culto e sai culto e a gente sai frustrado, decepcionado, queixosos porque supostamente alguém falou, alguém profetizou e não aconteceu? É porque a motivação está errada. A motivação de estarmos aqui é única para isso: adorar a Deus. Glória a Deus. E eu sei que para alguns aqui adorar nesse momento é difícil, porque só Deus sabe a turbulência do seu lar, a problemática que está na sua casa, o quão difícil está sendo. Mas é Deus dizendo: supere a dor e me adore, porque eu tenho bálsamo para suas feridas.
como já foi falado aqui em Isaías 40, Deus, Ele multiplica a força daquele que não tem. Aleluia, Deus dá força para quem está cansado. Deus multiplica a força de quem não tem vigor. E o versículo 31, o pastor Gerando foi enfático em ler, em dizer que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão alto como águia. Sabe o que Deus está me dizendo? Tem gente aqui que já era para estar voando alto igual águia, e está andando que nem pardal, que nem galinha da Angola. E Deus não te chamou para ser galinha da Angola, Deus te chamou para ser águia. É para voar alto, é para conquistar coisa grande. Oh, eu estou sentindo Jesus aqui. Aí a Bíblia diz que está lá, está acostumado com a rotina. Glória a Deus. E outra coisa importante, se é 38 anos que eu estou no mesmo lugar, é automaticamente eu entender que se eu estou no mesmo lugar 38 anos, eu conheço todos os rostos que vêm todos os dias.